Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, dia 5 de julho, sexta-feira. Com o meu colega João Dalla Piccola, gestor de portfólio da PX Invest. Bom, essa semana a gente teve bastante dado, principalmente na economia americana, que hoje é a principal pauta global, né? A pauta de quando o Banco Central americano finalmente começa a cortar os juros, e saíram dados que ajudam a esclarecer a direção nessa pauta, né? Primeiro, a gente teve dado os PMIs, né? Os PMIs são dados que tentam antever o nível de atividade à frente. Eles vieram mistos, tá? Enquanto o PMI de serviços, o setor de serviços veio acima do esperado e mostra uma aceleração, o ISM, que é mais ligado à manufatura, ele veio mais abaixo, decepcionando. Dali, não teve como tirar muita conclusão e o mercado não reagiu, não fez muito preço em relação a esses dados. Agora a gente teve dados de mercado de trabalho, esses sim foram muitíssimos importantes. Primeiro, a gente teve criação de novas vagas de trabalho. Eles vieram em linha com o esperado, não surpreendeu muito. E também tivemos vagas em aberto, ou seja, o primeiro é a criação de novas vagas, são pessoas que foram contratadas, e o segundo é quantas vagas estão abertas para serem ocupadas. Eles também vieram em linha com o esperado. E por último, esse sim que foi o que teve uma surpresa, a taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu 0,1%, só que não era esperado uma subida da taxa de desemprego, ou seja, mostrando um arrefecimento do mercado de trabalho, enquanto o nível de atividade se mantém mais constante. Isso, obviamente, ajuda o Banco Central americano a ir em direção a um corte de juros no futuro próximo. Também um detalhe importante quando a gente abre o número aqui da criação de empregos, tá? Um dos setores que teve uma criação mais forte foi o de construção civil. Quando a gente olha para a inflação americana, moradia, housing, né, é um dos setores que mais pressiona a inflação hoje para cima. Se a gente tem um mercado de trabalho dentro da construção civil contratando bastante, isso é um indicador de que lá na frente talvez a oferta de casas aumente e arrefeça, consequentemente, a inflação de moradia, também ajudando o trabalho do Fed. Isso, obviamente, o mercado reagiu, não é, João? Exatamente, né? Então, quando a gente olha as performances de mercado, e começando aqui pelo mercado americano, a gente viu as curvas fechando bem forte, tanto a curva mais curta de 2 anos quanto a de 10 anos, e a de 10 anos fechou quase 20 bips, um fechamento que é muito expressivo, sobretudo refletindo esse último dado de desemprego da economia norte-americana, né? E quando a gente olha para os principais índices acionários de lá, tanto o S&P quanto a Nasdaq performaram muito bem na semana, o S&P atingindo quase 2% de alta e a Nasdaq mais de 3,5%. Então, de forma geral, lá o mercado reagiu bem a esses dados. E quando a gente traz aqui para o Brasil, a gente também viu uma performance positiva nos mercados, né? Exatamente. A gente também teve dado aqui de atividade econômica no Brasil, mas não foi muito isso que a gente fez preços, tá? Só comentando aqui em relação aos dados, eles mostram uma desaceleração da economia brasileira na margem, né? Nada muito gritante, mas claramente mostrando uma perda de ritmo da atividade econômica. O que fez preço de verdade e que já vem fazendo preço já faz um belo uns 2 meses, foram os comentários, né, tanto de agentes econômicos quanto políticos, acerca aqui principalmente, né, da agenda de gastos do governo. Recapitulando, a gente já está ao belo de um tempo, os membros do governo insistindo de que não temos problemas na agenda de gastos, o governo não gasta muito, e que o déficit que a gente está tendo, o déficit primário, lembrando que o déficit primário ele não inclui os juros pagos pelo Tesouro. O déficit que a gente estava incorrendo não era um problema de gastos, sim um problema de arrecadação, apesar da gente já ter aumentado a arrecadação mais de 10% em termos reais nos últimos 12 meses, bem mais do que o nosso crescimento econômico. Obviamente, o mercado vinha reagindo bem mal a isso. Além disso, vários membros do governo, principalmente o presidente Lula, quanto o presidente da Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann, atacando o Banco Central, principalmente Roberto Campos Neto, pedindo uma queda dos juros em um momento que o dólar disparou, né? Bom, essa semana a gente teve uma reversão dessa tendência, tá? Principalmente aqui a leitura de mercado foi que essa pressão causada pela alta do dólar, que naturalmente se sustentada, se reflete na inflação lá na frente, causou dentro do governo, o pessoal sentou e resolveu dar um passo atrás na retórica. A gente teve uma reunião aqui dos principais membros do governo. O presidente Lula sinalizou de que o arcabouço fiscal será cumprido.
também sinalizou uma agenda de corte de gastos para o ano que vem. É uma sinalização muito positiva para o mercado, obviamente a gente tem que ver ações concretas em direção a isso, mas a retórica, ela claramente dá uma recuada em relação ao que vinha acontecendo nas últimas semanas. E o mercado gostou bastante, não é, João? Exatamente. Essa mudança de retórica por parte do governo trouxe um alívio para as bolsas que sofreram muito nas semanas anteriores e como o Dirceu já apontou, o dólar também representou isso. Essa semana, na contramão do que a gente estava vendo, a bolsa brasileira aqui fecha a semana subindo um pouco mais de 2%, e aí dando destaque tanto para o Imob quanto para o Small, ambos subindo mais de 5% na semana, à medida que a gente vê naturalmente os DIs fechando também na semana, então dando alívio para que a bolsa conseguisse performar bem, né, durante esses últimos 5 dias. Quando a gente olha para a agenda da próxima semana, a gente vai começar a ver alguns dados muito importantes que podem continuar movimentando o mercado já na terça-feira, e os dados lá que a gente deve começar a ver são os dados de China, tanto o CPI quanto o PPI que devem sair. Isso é inflação para o consumidor, inflação ao produtor na China, né? Lembrando que os dados chineses vêm mostrando uma inflação muito fraca, o que não é um indicador bom para a economia. A inflação, você não gosta que ela seja muito alta, mas obviamente uma inflação muito baixa quer dizer que a economia está fraca. Mas os dois principais dados da próxima semana, com certeza, vão ficar com o dado de IPCA aqui no Brasil, que vai sair na quarta-feira. Muito importante a gente acompanhar isso. Mas na quinta-feira a gente tem o dado do CPI lá nos Estados Unidos, que esse dado tem potencial de mexer muito o mercado, e o pessoal está muito ansioso, principalmente para determinar a política monetária à frente pelo Banco Central norte-americano. Bom, na semana que vem, na sexta-feira, voltamos aqui para atualizar vocês, como de tradição, tanto dos dados quanto dos movimentos de mercado. Um bom final de semana a todos e um forte abraço. Obrigado, pessoal.